Olá, eu sou Selma Silva, aluna da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, do Polo de Aracoiaba. No momento eu estou estagiando, eu espero que vocês aprendam um pouco comigo e eu também com vocês, né? Vou falar um pouco sobre evolução, sobre a diferença das ideias de Lamarck, de Darwin, falar um pouco da trajetória de Darwin e de Wallace. Também uma introduçãozinha sobre um pouco sobre Mendel, né? Essa junção de ideias, de teorias, é que fazem a nossa evolução, a nossa história, né? Leio uma mensagem para vocês, para iniciar a nossa aula. Mensagem inicial. Sonhos existem para serem realizados, por isso não olhe para trás, nem escute palavras de desânimos, né? Esse fim de ano, que a gente está nesse terceiro ano, já está praticamente com o pé na faculdade, né? Modificar nossa vida, né? Vamos ter bem mais responsabilidades. E a gente não quer desânimo, né? A gente quer pessoas positivas que façam a gente sonhar uma coisa bem melhor, para um mundo melhor, né? Porque a gente já está vivendo uma situação bem precária, né? Bem complexa, bem atípica. E quer pessoas positivas ao nosso lado, né? Passando confiança para nós. Então, vamos lá conversar um pouco também sobre a nossa aula, um pouco sobre a evolução. E eu espero que vocês gostem da aula. Um pouquinho sobre a introdução aos estudos da evolução, história do estudo da evolução. Estagiária Selma Silva. Até o século XVIII, predominava a ideia de que cada espécie havia sido criada de maneira independente, com as mesmas características de hoje. Após este período, surgem as teorias evolucionistas, né, que procuram explicar o mecanismo que determina essa grande variedade de seres. Eles propõem que os seres vivos são espécies de modificações e que provavelmente sofram alterações morfológicas, fisiológicas ao longo do tempo. Diversas teorias evolutivas já foram elaboradas, né? Destacando-se as teorias de Lamarck, as de Darwin e, a mais recentemente, a teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, né? Que é a teoria mais aceita atualmente pelos pesquisadores. Essa teoria neodarwinismo é a junção de Darwin com Mendel, né? A evolução é uma das teorias mais bem sustentadas de toda a ciência e substanciada por uma grande quantidade de evidências científicas. Porque o que importa é que seja cientificamente, né? Seja comprovada isso. E a maioria dos cientistas ocidentais compartilhavam ideias de que Deus tinha concebido todas as criaturas do planeta. E isso veio cientistas para comprovar variadas ideias, juntar uma daqui, outra dali, e destacar que a evolução cresceu através de diversas espécies, de diversas características, né? E Darwin provar cientificamente sobre a evolução das espécies, pois ele foi participar de uma viagem que durou 5 anos, e essa viagem ele levou um colega, que é justamente o Wallace, e eles dois, durante essa experiência, né, se juntaram achados que comprovaram, confirmaram, né, a evolução. Darwin, ele foi em 1831, ele ainda era um estudante para essa viagem. Ao passar pelo arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, o naturalista observou em cada ilha existiam espécies distintas de tartarugas, de diversos animais, né? Que se diferenciava pelo tamanho do pescoço, pelo formato dos cascos. Com essa observação de diferentes espécies, existia evolução, existia características diferentes umas das outras, né? Mas sim distintas, eram diferenciadas por características bem peculiares, né? E após anos de estudo, ele chegou à conclusão de que havia diferença nas tartarugas, né, que ele via, que ele viu em Galápagos, né, em produção da evolução. E, de acordo com a sua teoria, há uma luta pela sobrevivência na natureza. Mas aqueles que sobrevivem
não é necessariamente o mais forte, mas sim é o melhor se adaptar às condições do ambiente que se vive. Durante o trajeto, ele coletou e despachou ossos, carcaças, pedras e plantas para especialistas ingleses. Quando voltou à Inglaterra, em 1836, ele escutou a opinião dos especialistas, né, que tinham recebido suas amostras, né, e começou a traçar a teoria, né. Aqui vamos falar um pouco sobre os três grandes evolucionistas, né. A teoria da evolução por seleção natural foi elaborada independentemente por dois naturalistas, que foi Alfred Russel Wallace, que nasceu em 1823 e faleceu em 1913, né? E Charles Robert Darwin, 1809, 1882. A vida desses dois naturalistas chama a atenção. Além de ingleses, ambos percorreram os mares e fizeram coletas em arquipélagos. Enquanto Darwin ele era contratado para fazer a viagem em uma missão oficial da Marinha Inglesa, no navio HMS Googles, Wallace fazia coletas de exemplares de seres vivos para comercializá-los junto ao Museu de História Natural. Digamos que eles trabalhavam juntos, né? Cada qual com suas particularidades. E um dos principais utilizados por Darwin Wallace foi na formulação da teoria da evolução por seleção natural e o princípio da hereditariedade. Após 15 anos, Gregory Mendel publicou sua teoria da hereditariedade, formulada de acordo com os experimentos que realizou com o cruzamento entre linhagens de ervilhas. O artigo publicado por Mendel em 1866 somente teve a repercussão merecida muito tempo depois, em 1900, quando outros cientistas reconheceram que a teoria de Mendel era muito mais abrangente do que imaginavam pelo próprio Mendel. Aqui, nesse slide, a gente pôde ter a ideia de três evolucionistas, né, que era o Wallace, que ele coletava exemplares de seres vivos, e Darwin, ele era um oficial da Marinha, né, junto com o colega dele. E aqui a gente também pôde ver Gregory Mendel, né, que trouxe já outra ideia, outra teoria. A gente já vai ver a diferença de dois cientistas, né? Aqui é o Lamarck, que acreditava que conforme o organismo usava muitos órgãos e eles se desenvolveram cada vez mais. Aqui já é a teoria de Lamarck, né? Que ele acreditava que conforme o organismo usasse muito algum órgão, ele se desenvolvia cada vez mais. O contrário também ocorria por ele. Quando menos um organismo utilizasse um órgão, ele atrofiava de modo que poderia sumir em uma espécie. Essa teoria era chamada de lei do uso e do desuso. Tais características desenvolvidas ou atrofiadas passariam, então, para os seus descendentes. Esta segunda, também dentro das teorias evolucionistas, é chamada herança dos caracteres adquiridos. Hoje sabemos que as características que são desenvolvidas ou atrofiadas somente são transmitidas aos descendentes se estiver contida nos genes destes organismos e, consequentemente, em seus gametas. Aqui é a diferença do Lamarck e de Darwin. Vamos falar também uns tipos de seleção, tá? Aqui temos um mapa conceitual, um mapa mental. Existem diferentes tipos de seleção natural, a seleção direcional, estabilizadora e a seleção disruptiva. A seleção direcional, ela é um tipo de seleção natural e que um fenótipo extremo é favorecido e tem sua frequência aumentada na população. É o tipo de seleção que provoca mudanças rapidamente que as outras, sendo o tipo mais usado na seleção artificial. Já a estabilizadora, ela é um tipo mais comum de seleção natural nas populações atuais, como o nome já sugere, né? Ela seleciona os organismos com fenótipos intermediários. Isso quer dizer que indivíduos muito de idade média, extremos, são eliminados. A seleção disruptiva, ela é aquela que os extremos são favorecidos e o organismo intermediário são eliminados.
Um exemplo desse tipo de seleção pode ser observado em alguns tentilhões africanos que são adaptados a comer sementes. Eles variam também de tamanhos, mas as formas intermediárias elas são pouco observadas. Isso ocorre porque existem sementes que variam em dureza. Além de tamanhos, né, grande, médio, pequeno, eles têm seus aspectos de dureza, se é mole, se é duro, né, se macia. Os tentilhões maiores conseguem alimentar-se de sementes duras e os menores alimentavam-se de sementes macias. Aqui a gente pode ver diferenças de ideias, né? A de Lamarck, o meio criava necessidades que induzem mudanças nos hábitos, nas formas dos indivíduos. As novas características são adquiridas pelo uso e o desuso repetido de um órgão ou parte dele. As características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Já para Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece ao indivíduo com características mais apropriadas para que um determinado ambiente, num determinado tempo. No grupo, certos indivíduos apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação em relação a outros indivíduos, né? Aqui continua também a diferença entre esses dois teóricos, né? A seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, que foi o que a gente acabou de falar. E aqui a teoria do Lamarck. A evolução das espécies depende de dois fatores: lei do uso e do desuso e a lei das caracteres adquiridos, como a gente já falou anterior. Aqui foram as minhas referências. Essa foi uma aula um pouco sobre a evolução. Eu espero que tenha contribuído, né, na aprendizagem de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.